Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos fazer o passo a passo do cálculo de pH de uma solução aquosa de sal básico. Ele vai dar a característica de pH maior do que 7 a solução. Vamos calcular então? Então nós vamos utilizar como exemplo um sal básico que é o NaCN. O NaCN, quando colocado em água, ele tem a capacidade de gerar os cátions, Na+, cátion sódio, e os ânions CN-, o ânion cianeto. O cátion sódio, ele é conhecido como um cátion neutro. Ele pertence ao primeiro grupo lá da tabela periódica e cátions desse grupo não influenciam o pH da solução. Já o CN- tem característica básica. Por quê? Porque quando ele é colocado em água, ele tem a capacidade de gerar íons hidróxido, deixando a solução com pH maior do que 7. Além disso, ele é a base conjugada de um ácido fraco, que é o HCN. Tanto é que quando o CN- é colocado em água, ele se protona e gera novamente o HCN. O que vai acontecer também nesse meio tempo? Formando-se o HCN, libera-se também íons hidróxido. E esses íons hidróxido formados dão à solução a característica básica, o pH fica maior do que 7. O que acontece aqui nesse caso? Na solução, o CN- é protonado para a geração de HCN e íons hidróxidos. Só que essa reação é uma reação que acontece no equilíbrio. E o equilíbrio dessa reação está deslocado para permanecer o cianeto na forma de cianeto, não ser protonado para HCN. Pouco HCN se forma, pouco hidróxido se forma, porque o CN- é uma base fraca. Ele é uma base fraca e eu consigo mensurar isso a partir do Kb, que é a constante de basicidade do HCN. O que acontece então? Essa reação de equilíbrio, o Kb, que é a constante de basicidade, é expressa como concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, aqui em cima eu coloco concentração de HCN e OH-, que são os produtos dessa reação, e embaixo eu coloco a concentração do CN- no equilíbrio, que é o reagente. A água a gente não coloca na equação, ela é o solvente, está em grande quantidade, a gente aproxima a sua concentração para 1. O que acontece então? O valor de Kb, a gente dificilmente vai encontrar uma tabela que tem o valor de Kb de uma base conjugada, né? O CN- é formado a partir do ácido fraco HCN. Mas a gente encontra com facilidade o Ka do ácido fraco. Então, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar esta relação Ka vezes Kb igual a 10 na menos 14, que é a função da autoprotólise da água, fica ligado? Se você não sabe o que é Ka e o que é Kb, precisa dar uma olhada nos vídeos aqui do canal sobre força ácida, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. E aí, o que acontece? A gente vai utilizar essa relação e facilmente a gente encontra o Ka do ácido fraco e nós vamos utilizar essa relação Ka vezes Kb igual a 10 na menos 14 para descobrir o Kb da base fraca CN-. Eu sei que o Ka do HCN, do ácido cianídrico, que dá origem ao cianeto, é 4,9 vezes 10 na menos 10, ele é um ácido super fraco. E aí, o que vai acontecer? Esse valor, ele é tabelado, então a gente consegue achar fácil e substituir na relação de Ka e Kb igual a 10 na menos 14. Fazendo essa substituição, nós temos que o valor de Kb é 2,04 vezes 10 na menos 5. Então, a gente vai utilizar esse valor aqui para calcular a concentração de íons OH- gerados ou CN- HCN gerados na reação de protonação do CN- em solução de um sal. Então, é o seguinte, nós vamos fazer um exercício de cálculo de pH de uma solução aquosa 0,01 mol por litro de NaCN, naquela reação que a gente conhece. Então, nós vamos lembrar que o íon Na+ é um íon neutro, então a gente vai levar em consideração o CN- como o alterador, digamos assim, do pH da solução. Então, aquela reação que a gente já sabe, nós vamos utilizar ela para cálculo de concentração de OH- e verificar o pH da solução. Então, nós vamos utilizar lá na equação uma tabelinha e nessa tabelinha a gente vai colocar as concentrações durante o processo de preparo de uma solução. Então, nós temos a concentração inicial,
a concentração, a variação dessa concentração e a concentração no equilíbrio de cada um dos componentes aí desta reação. Então, na reação nós temos o Cn-, que é o reagente. A água a gente não precisa colocar, disse para você já, ela é o nosso solvente, ela tem uma concentração muito mais elevada do que os outros, então ela é aproximadamente 1, não afeta aí nossa reação. Aí a gente tem os produtos, que são ácido cianídrico e o hidróxido, que é o mais importante, porque afinal de contas o pH a gente vai calcular em função disso mesmo. No exercício, dizia que a solução tinha concentração 0,01 mol por litro do NaCN em água. Então, inicialmente, a concentração de íon cianeto é 0,01 mol por litro. Isso inicialmente, a hora que a gente coloca o sal para o preparo da solução. Mas há um consumo de Cn- para a protonação e formação do ácido cianídrico e dos íons hidróxido. Então, a gente tem uma variação de menos X, que vai ser consumido do Cn-, para a formação da mesma quantidade de HCN e OH-. Então, no equilíbrio, o que vai acontecer? Quando a reação entra em equilíbrio, eu vou ter concentração de cianeto 0,01, que era o inicial, menos o X que foi perdido, né, para protonação, a formação do X de HCN e íons hidroxila, tá? Então, a gente tem 0,01 menos X de cianeto, HCN e hidroxila, X são formados. Aí, nós vamos utilizar essas informações para substituir na equação de Kb que nós montamos mais cedo, né? Então, nessa equação de Kb, nós vamos fazer a substituição dos valores que nós sabemos, que é o Kb que nós calculamos para o íon cianeto, a partir da relação Ka vezes Kb igual a 10 na menos 14, e vamos colocar aqui, ó, substituindo os valores de X e X para os produtos e 0,01 menos X para o reagente Cn-. Organizando aí a equação, nós temos uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau nós vamos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, certo? Então, x ao quadrado mais 2,4 vezes 10 na menos 5x menos 2,4 vezes 10 na menos 7 igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser substituir aqui os valores calculando delta. Então, tendo o valor de delta, nós vamos fazer a raiz de delta e considerar apenas a soma nessa fórmula, né, na fórmula de Bhaskara, porque a gente teria dois valores possíveis de x para a resolução dessa equação de segundo grau. Só que o valor negativo resultante não é interessante, não é coerente, né? Não faz sentido aqui com o exercício de concentração. Então, nós vamos utilizar apenas o valor positivo. Então, x', x duas linhas, a gente vai considerar só x', tá? Então, fazendo apenas a soma, utilizando só o valor de x', nós teremos que o valor de x vai ser 4,416 vezes 10 na menos 4. E aí, o valor de x duas linhas, como terá um valor negativo, não é consistente com o exercício, a gente vai deixar para lá, de lado. O valor de x que nós estamos calculando, ou que nós calculamos, é 4,416 vezes 10 a menos 4 mol por litro, porque ele é a concentração de íons hidróxido e do ácido HCN formados. Então, o que vai acontecer? Para a gente calcular o pH, não dá para jogar esse valor direto, porque nós temos concentração de hidróxido e não de H3 ou mais. Então, a gente precisa lembrar disso aqui, ó. pH mais pOH é sempre igual a 14 a 25 graus Celsius. Então, se eu descobrir o pOH, eu consigo ter o pH. Então, a gente vai fazer essa relaçãozinha aqui, né? pH vai ser igual a 14 menos pOH. E aí, pOH, gente, é menos log da concentração de OH-. Então, é só substituir aqui. Nós temos que pH igual a 14 menos log de OH-. Ó, prestem atenção, esse menos tem que se repetir, tá? Senão vai dar errado. Que é 14 menos o pOH, e pOH é menos log de concentração de hidroxila. Então, substituindo aqui, 14 menos log da concentração de o x' que nós descobrimos, concentração de OH-, vai ficar 14 menos 3,35, que é 10,65 o pH desta solução de sal. Então, olha só,
O sal, a gente tem um tabu sendo que, ó, o som do tabu sendo quebrado. Quando a gente fala de solução de sal, dá a impressão que ela é neutra, né? Que a solução de sal sempre vai ser neutra. Não, depende da origem dos íons envolvidos. Se os íons envolvidos forem neutros, beleza, a solução vai ter pH 7. Agora, se os íons envolvidos têm característica de formar íons hidróxido ou íons H3 ou mais, aí o pH não pode ser igual a 7, né? Tem que ser diferente de 7, maior que 7 se o íon for básico, menor que 7 se o íon for ácido, certo? Pessoal, vou deixar na descrição do vídeo os outros vídeos aqui do canal de cálculo de pH de passo a passo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo!